hoje, especificamente no mundo em que vivemos, nessa questão, principalmente no mundo corporativo, a questão de dar resultado, de obter o sucesso, de você conquistar ser alguém o quanto antes possível, isso causa uma cobrança que faz com que essa virtude da mansidão se perca no meio do caminho. Ela passe até mesmo a não ser mais vista como sendo uma virtude. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa do Sala 1. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Guilherme Carrijo, ancião aqui do NASP Hortolândia, da igreja do NASP, junto também com o nosso amigo Caio Reis. E com vocês que estão aí em casa, que estão já linkados conosco, têm compartilhado também essas mensagens, esse programa com seus amigos. Nós gostaríamos que você possa, a cada dia, né, meu amigo Guilherme, continuar, né, mandando esses vídeos para os seus amigos, familiares, grupo também do WhatsApp, né? Nós somos aqui da comunidade jovem do NASP Hortolândia e queremos que você possa também, junto conosco, compartilhar essa mensagem e estar aqui recapitulando a lição. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 5, tá bom? Então se prepare aí agora, né? Pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia também, e nesse momento nós vamos estar juntos aqui recapitulando. E eu quero aqui convidar o nosso amigo Guilherme Carrijo para estar dirigindo a primeira oração aqui conosco. Com certeza, pastor. Assim como você está, então, incline a sua cabeça e vamos orar. Querido Senhor, querido Deus, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos traz até a presença do Teu Santo Espírito, até mais um estudo onde podemos discutir aqui e relembrar assuntos que estudamos durante a semana, mas principalmente que o Senhor nos dá mais uma oportunidade de aprendermos um pouquinho mais da Sua vontade e de que o Espírito Santo, o Teu Santo Espírito, impressione mais uma vez o nosso coração para o Teu querer. Se conosco, conduza os próximos minutos desse estudo, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, né, estar aqui com vocês, meus amigos, mais uma vez para o estudo da lição. Tem sido uma bênção na nossa vida estarmos aqui. Então nós estamos postando aí nas mídias aqui do NASP Hortolândia, na igreja do NASP Hortolândia, e aí você vai acompanhando conosco também a nossa programação da Sala 1. O que é a Sala 1? A Sala 1 é o encontro aqui das classes da Escola Sabatina, tanto da comunidade jovem aqui do NASP, mas também das outras que fazem parte aqui da lição. Tá ok? Nós vamos começar aqui então, você já se preparou aí? Vamos lá. Vamos ler aqui o versículo, né, que é o verso para memorizar. A lição de número 5 tem o título de Venham a mim. Olha só que maravilha. Então o texto diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. E aí nós queremos já as primeiras considerações aqui dos nossos amigos, né? Para que nós possamos aí, ao decorrer deste estudo, também falar um pouquinho sobre a respeito desse momento, né, que nós estamos falando sempre, tocando no assunto de cansados, exaustos, né? E aí, Guilherme, o que você me diz? O que Mateus aqui, o meu xará Levi Mateus, quer dizer aqui nas palavras que Jesus proferiu naquela tarde? Sim, justamente eu ia comentar isso, né? São palavras ditas, né? Mencionadas, faladas por Jesus. Quem tem aquela Bíblia que tem as letras em vermelho, assim como eu estou com uma aqui, as letras na cor vermelha dessa Bíblia, elas representam as falas de Jesus, quando Jesus literalmente falou isso e alguém transcreveu. E aí o verso que o pastor leu, de Mateus 11, 28, venham a mim os que estão sobrecarregados, todos vocês que estão sobrecarregados, cansados, e eu vos aliviarei, ele tem uma continuidade. Primeiro, então, Jesus, realmente é ele falando, ele fazendo esse convite, e na continuação, no verso 30, ele fala assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, então, nesse convite, ele faz uma proposta de troca. A gente estava conversando aqui antes e a gente realmente estava com o mesmo pensamento, né? Nesse contexto, Jesus está querendo entregar o jugo dele, que é leve, é suave, não é pesado, e tomar o nosso, que ele sozinho praticamente carregou lá na cruz, né? E isso é impressionante, porque quando a gente faz essa troca, de fato, a gente vai apontar e vai encontrar descanso. A gente vai tirar o cansaço das nossas costas. É o que a gente tem buscado durante todo esse trimestre até aqui, né, pastor? Né, Caio? É o entendimento quanto ao descanso em Cristo.
E Jesus agora, no alto da lição 5, ele chega e oferece essa troca, que é maravilhosa. Que bênção, né, Caio? Nós vemos aqui, então, o Guilherme também nos explicando muito bem aqui essa ideia desse jugo, né? E tem um texto aqui, no capítulo 11, no versículo 20, eu queria ler também, para fazer a pergunta aqui para o Caio, jogar para ele também aqui, né? Diz assim, ó: então começou a repreender as cidades onde havia feito a maior parte de seus milagres, por não terem se arrependido. Olha só que interessante, meu amigo, né? Ele está falando que aonde ele passou, ele operou milagres, mas não houve o quê? Arrependimento. Não houve o arrependimento daquele povo que estava ali recebendo naquele momento essas bênçãos que são os milagres de Jesus. E aí, se arrepender do quê, Caio? Qual é esse jugo aí que agora Jesus quer trocar, este fardo, este jugo? Vamos para os nossos amigos que estão nos acompanhando ali, que estão aí, os jovens estão também linkados, conectados conosco. Vamos exemplificar aí essas palavras. O que seria isso hoje? Ah, sim, sem dúvida, pastor. Essa questão do jugo que cada um teria que trocar com Deus é uma questão bastante particular de cada um. É um jugo personalizável, a gente estava discutindo aqui. Porque cada um tem as suas falhas, as suas faltas, e a gente sabe que Jesus, Deus no geral, ele não condescende com o pecado. A tolerância de Deus para o pecado é zero. Mas a tolerância com o pecador, ela existe. E assim, tal qual um pai, ele tenta educar o seu filho, seja da maneira que for, para que esse filho não cometa algo que o pai sabe que vai ferir o filho, assim também Jesus trata com seus filhos e tratou também nessa história. Deus disse assim: povo, vocês precisam se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, eu não vou poder abençoar vocês, porque eu não condescendo com o pecado. Eu não abençoo o pecado, mas eu posso abençoar você que é pecador. Então, se você se livrar do pecado, eu posso ir e habitar e fazer morada em você. Eu posso fazer uma transformação no seu coração. Mas enquanto o pecado habitar, aí não tem o que possa ser feito, né, nessa ocasião. Então, essa troca de jugo que ele oferece ali, para um momento, faça uma reflexão. Quais são os meus pecados? O que na minha vida não está em conformidade com aquilo que Deus pede de mim? Você pega isso e troca. Não, Deus, eu faço as suas leis, eu faço a sua vontade agora. O que eu antes fiz, o que eu antes fui, não quero mais ser. E a partir de agora eu vou estar submisso ao que você me mandar fazer. Vou estar submisso à lei de Deus, vou estar submisso à sua vontade. E cada nova escolha, cada nova coisa que eu descobri ali na Bíblia, eu vou me submeter a ela, porque isso vai ser o fardo de Jesus sobre mim, vai ser o jugo de Jesus sobre mim. Então, eu tenho que ter esse espírito de reconhecer, ok, aprendi isso agora, então eu vou me submeter a isso. E amanhã eu vou aprender uma coisa nova novamente. Eu vou ler a Bíblia de uma outra perspectiva. Não, ok, aprendi mais uma coisa e vou me submeter a ela também. A minha realidade, a minha experiência, o meu sentimento jamais vai estar acima do que a Bíblia traz para a gente. Okay. O primeiro passo está no reconhecimento, né? Eu estava aqui, não queria interromper o Caio de novo, mas o Caio vai falando, dá vontade de a gente participar, né? Imagino que a turma em casa está querendo participar, pode colocar aqui a sua dúvida, o seu comentário, a gente vai participar com você depois. Mas, Caio, o primeiro passo então é o reconhecimento, né? Um reconhecimento da nossa condição. E isso cria em nós a necessidade de falar assim: Senhor, eu não consigo sem deixar esse jugo, eu não consigo sem abandonar o peso do pecado, não só o pecado que a gente vê nas nossas falhas, eu falo por mim, na falha do Guilherme, mas também, às vezes, aquele efeito colateral, que é o peso da culpa por ter feito algo, e a gente fica carregando, Jesus fala assim: vem cá. É como a gente viu na semana passada, na lição da semana passada. A gente aprendeu com a história de Davi que, da forma como a gente está, a gente não pode esperar talvez uma melhor condição para a gente se aproximar de Deus. Não, eu pequei, mas eu reconheço que esse pecado eu fiz aqui. Mas agora eu vou começar a ir segunda, quarta, quinta, sexta, vou ir todo dia na igreja. Vou ir buscar assim, um sentimento de que eu não estou mais com essa culpa para me aproximar de Deus. Quando é exatamente o contrário. A partir do momento que eu pequei e reconheço esse pecado, eu tenho que ir a Deus. Por mais que o meu sentimento seja, não, eu estou afastado, eu não quero ir agora. O pecado causa esse sentimento na gente. Então, como o Guilherme disse, você pecou, vá do jeito que você está para Deus. Da forma que você estiver. Esse contexto, ele não é relativizável, né?
ele é personalizado. Então, o Guilherme, o Caio, o pastor, você que está aí, você conhece a sua vida, você consegue olhar para o seu coração e o Espírito Santo de Deus, ele opera para fazer você entender na sua realidade, na sua percepção, aquilo que você tem, aonde você tem falhado. Mas isso não é relativizável. É só personalizado porque o meu pecado, ele é pecado também, igual do Caio, só é diferente, igual de qualquer ser humano. Muito bom. Nós vemos aqui isso sendo colocado de uma forma, né, de uma maneira muito boa aqui, né? Mas vamos lá, vamos apertar um pouquinho mais isso daí, né? Tá falando aqui na lição, eu os aliviarei, olha só. E aí fica um pouco assim, né? Não sei se a galera que está aí nos assistindo também está acompanhando os nossos vídeos aqui da Sala 1, eles querem saber, né? Aliviar do quê? Porque o jugo, a gente está vendo aqui, pode ser culpa, pode ser algo que ficou no passado, como nós aprendemos ali com Davi na lição anterior. Mas olha que interessante também aqui, no capítulo 11 de Mateus, marca uma reviravolta do Evangelho. As declarações denunciando importantes cidades da Galileia foram as mais duras até aquele ponto no Evangelho. Lembrando que a palavra evangelho é boas novas, né? Mas veja só, se eu vou trazer boas novas, por que eu estou falando do passado? Por que eu quero trazer aqui palavras duras, né? E aí ele fala assim, olha só, olha que interessante. Jesus não bajulava ninguém. Ele colocava o dedo na ferida, associava-se com as pessoas erradas. Sua declaração de que era capaz de perdoar pecados foi escandalosa aos olhos dos líderes religiosos. Nós vemos isso daqui, né, Guilherme, Caio, ali no capítulo 9 de Mateus, mas olha que interessante o que a lição vem falando, Jesus não bajulava ninguém. Então veja só, meu amigo que está acompanhando aí conosco, esse programa aqui do Sala 1, né? E aqui eu quero trazer a vocês essas perguntas. Talvez essa pergunta, essa palavra aqui forte, né? Que Jesus não bajulava ninguém, talvez bateu de uma forma diferente lá, Guilherme. E aí, como Pastor, é que é isso aqui? Apesar de muita gente ouvir isso e tentar pensar em polêmicas, não tem polêmica alguma aqui. Jesus, ele não condescendia com o pecado. Jesus, ele não, traduzindo para as palavras de hoje, Jesus, ele não passava pano para pecado. Ele amava o pecador e fazia de tudo para resgatar, para salvar o pecador. Mas quando o pecado existia, Jesus, ele mostrava. E veja só, vamos lá, outra pergunta então. Se Jesus não passava o pano aí para o pecado, né, do povo que estava ali, como entender então essa questão aqui, Caio, também Guilherme, dessa questão que aparece aqui, que os religiosos ficaram escandalizados com essa pregação. Será que então aqui, o que está querendo dizer a lição, os religiosos passavam o pano então? O que você me diz? Assim como a lição traz, a gente estudou também isso na lição 3 dessa lição, né? A gente viu que, justamente no dia que fala sobre a hipocrisia, os líderes daquela época, eles estavam mais voltados a fazer em volta de si mesmo um cenário de autoridade, um cenário de poder, que quando alguém chegava ali e quebrava tudo aquilo que eles construíram, todo aquele castelo de areia que eles formaram, de regras, de condutas, de uma questão, quase uma divisão de cotas sociais, de classes sociais ali feitas no meio do povo. Os fariseus ali, eles eram o topo. Vocês tinham que agir o mais próximo possível dos fariseus. Isso trazia um pouco de hipocrisia. E Jesus, ele tinha o olhar afiado com essas pessoas, porque essas pessoas causavam a influência em massa de toda aquela população, da qual esse povo era líder. Então, isso traz também uma responsabilidade para todos aqueles que são líderes, de estarem com os olhares bem atentos, né, nessa questão de, primeiro, eu estou fazendo o papel de Deus ou estou aqui para tentar fazer o meu papel? Porque se você estiver ali fazendo o seu papel, pode ser que chegue um dia e Jesus coloque o dedo na sua cara e fale, rapaz, o que você está fazendo é errado. O que você está fazendo não é para glorificação do meu nome. O que você está fazendo é para glorificar o seu nome. E isso não é aceito na casa de Deus. O que o Caio comenta aqui, pastor, eu fiz questão de voltar aqui na lição, realmente está lá na lição número 3, no dia da hipocrisia.
O dia da hipocrisia ficou esquisito, né? Mas nesse dia foi o dia que Jesus ele veio e explorou esse contexto. Ele demonstrou isso para fariseus, como o Caio bem falou, mas também tinha uma outra ponta, né? Os fariseus, então, representado ali para uma extrema conservadora, que legalista, criava regras que não existiam na vontade de Deus, e no outro extremo tinham os saduceus, que eles eram frequentemente associados à elite da classe sacerdotal. Eles eram bastante helenizados. Então, será que eles criavam regras para eles mesmos? Pastor, eles eram bastante helenizados, eles falavam grego, familiarizados com filosofia grega, não acreditavam no juízo e nem na ressurreição. Podemos descrevê-los como mais liberais. Ou seja, Jesus aqui ele não estava preocupado com o lado político, como a gente vê polarização muito forte hoje em dia. O que Jesus ele estava preocupado era demonstrar que não importa de que lado que você está criando regras para você relativizar a tua religião, isso daí é hipocrisia para mim, porque a minha religião é muito diferente. E aí ele apresentava uma nova realidade, demonstrando desde de lições anteriores, mas principalmente aqui, na hora que, depois que o pastor ele viu ali, no capítulo 11, Jesus ele exortando essas cidades, na sequência, as tensões vêm aumentando, na sequência, em meio a tudo isso, Jesus ele muda o tom e aí sim ele oferece o descanso. Tipo assim, mesmo no meio dessa bagunça, eu vou te oferecer descanso, porque eu quero te salvar, eu quero te resgatar. Eu sei que está errado, eu sei que existe o pecado, é Jesus falando, mas você é importante para mim e é você que eu quero resgatar. Jesus, assim, a gente vê que ele não traz só o problema, ele não traz a observação do problema, ele traz também o que pode ser feito para dar a solução desse problema que ele traz. E a solução é ele mesmo. Essa que é a virada de chave. Por exemplo, quando a gente falava dos fariseus, eu me lembrei que as regras todas que o pastor comentou que eles faziam, que eles criavam em volta de si mesmos para a religião ser cumprida, era uma regra para separar eles daqueles que cumpriam as regras. Já as regras de Deus, a lei de Deus e aquilo que ele pedia que o povo fizesse, era para aproximar o povo de Deus. Então aí tem uma mudança de paralelo, uma mudança de mente completamente diferente do que os líderes faziam na época. Muito bom. Aqui também na lição, ela vem falando algo aqui que chega para o nosso contexto também, né? Essa geração, fala ali sobre o verbo imperativo venham, né? Ou ir, não é opcional. Ir representa a condição prévia para encontrarmos descanso. E ir significa que precisamos entregar o controle. Numa época em que controlamos muitas coisas por meio de nossos smartphones, ir a Jesus não é a direção natural. Olha só. Então, por quê? O que você acha aí agora, nesse momento, essa geração aí, o jovem, né? Essa geração que tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Eu me lembro quando tinha ali meus 16, 17 anos, né? Eu queria logo tirar a carteira de motorista com 18 anos. Acho que todo homem é assim, né? Não sei. Escreve aí no chat aí também se você quer tirar aí a carteira de motorista, a sua licença para poder sair. Mas a primeira coisa que eu gostaria era ter uma liberdade na minha casa, né? De eu poder ter ali, né? Meu pai falando assim, não, pode sair, não tem horário para voltar, com quem você anda, não tinha essa liberdade, até mesmo depois dos 18 anos, eu não tive essa tal liberdade de dizer assim, ó, tal hora você pode chegar, tal hora, né? Sempre cuidando, tinha um cuidado ali com os filhos. A pergunta aqui para vocês fica nessa parte aqui, desse controle. Será que a nossa geração, ou aqui é que eu gostaria, eu não queria fazer esse spoiler, mas é que vai ficar para trás aqui, mas está aqui, na mesma lição, falando sobre Sodoma, que o próprio Jesus apresenta ali e fala, né, que eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. E por que isso, Guilherme? Será que o controle realmente da situação, por eles conhecerem, né, a palavra de Deus, né, o Antigo Testamento, a Torá, né, que é apresentada até então, será que eles tinham total conhecimento, mas realmente ali não conheciam Jesus verdadeiramente? Pastor, é uma pergunta difícil, mas a gente, estudando aqui, a gente entende que muitos ali não conheciam Jesus verdadeiramente. E é até curioso a gente perceber que,
quando a gente pensa que Jesus está oferecendo um jugo que é mais leve, a gente tende a erroneamente imaginar que Jesus está rebaixando a norma da sua lei, por exemplo. Quando que, na verdade, a norma da lei que Jesus apresenta, ela era mais restritiva do que a lei dos fariseus. Lembra quando, lá no capítulo, no Sermão da Montanha, né, capítulo 5 de Mateus, Jesus ele vai além, ele fala assim, ó, se você só de olhar com má intenção, você já adulterou. Olha só. Só de pensar, já de praticar o assassinato mentalmente, você já pecou, você já matou. Então, assim, Jesus ele ia além, na norma, mas ao mesmo tempo ele não coadunava com esse legalismo que era estranho. Por quê? Mas onde que a gente chega ali para explicar essa questão, pastor? Como que Jesus ele fala que o jugo dele é leve, é suave, mas ao mesmo tempo a norma dele é mais elevada? É uma pergunta bem difícil para a gente tentar explicar, respondendo a sua pergunta anterior, né? Então, a gente percebe que a própria lição comenta, né? A interpretação que Jesus tinha da lei era mais radical do que a que os fariseus tinham. Sua interpretação exige mudança no coração e transforma nossas motivações. A chave está na motivação. Quando Jesus coloca o jugo, quando a gente aceita o jugo de Jesus e a gente recebe o perdão, a gente então tem um fardo mais leve. Nossa motivação para cumprir a lei, independente da norma que ela foi colocada, ela passa a ser diferente. Há uma transformação nessa motivação. E aí sim, pastor, e aí sim volta para o contexto... Esqueci de novo. Do controle. Do controle. Então vamos lá. E aí sim, pastor, e aí a gente volta para o contexto do controle. Nosso controle, a gente sempre vai caminhar para um legalismo ou para um liberalismo. Quando a gente entrega o controle, isso daí pouco importa. O controle de Jesus, conduzindo a nossa vida, faz com que as motivações estejam no lugar certo, na forma correta, e aí o desdobramento dessas motivações nas nossas ações é visto. Muito bom. E aí, Caio, né, continuando aqui, esse mesmo raciocínio aqui do Guilherme, né, falando sobre esse controle, e aí fica muito claro que nós podemos estar entre dois meios, né, do extremismo ou do liberalismo, e temos que tomar cuidado, né? E aqui Jesus vem falando sobre, tomem sobre vocês o meu jugo. E aí eu quero agora jogar para você, esse controle, né, foi dado por Deus para o ser humano através do livre-arbítrio. A gente já falou sobre isso. Mas e esse jugo de Deus, de Jesus aqui, né? Tomem sobre vocês o meu jugo. O que Jesus quer falar sobre isso? Assim, muitas pessoas talvez possam olhar para essa situação e pensar, não, Deus está pedindo o meu livre-arbítrio, que é uma coisa completamente diferente. Deus não está pedindo para eu abrir mão do meu livre-arbítrio para seguir o jugo o jugo dele que ele pede que nós pegamos ao entregar o nosso. A questão, assim, como a gente estava comentando sobre controle, só para trazer o público de casa um pouquinho mais para a realidade aqui da conversa, vamos supor, a evolução tecnológica que teve nos últimos anos, ela foi sempre na medida de dar mais tempo para as pessoas. Cada nova invenção, você automatizava algo para que você tivesse um tempo a mais, um tempo livre. E você poderia usar esse tempo da forma que você quisesse. Mas a gente vê que na pretensa esperança, no pretenso achismo de estar no controle das coisas, a gente começa a colocar mais coisas no nosso escopo de coisas a fazer ali, e a gente vai continuando, cada nova descoberta a gente continua sem tempo. Então a gente não está no controle da nossa vida. A gente acha que sim. O jugo de Deus, que na verdade é a lei dele, ela vem para nos libertar justamente disso. Então você acha que nós estamos sendo controlados, então? Certamente, com certeza. Assim, o pecado, ele tem amarras que nos deixam presos às condições que o pecado nos impõe. Se você é muito fã de alguma coisa, se você gosta muito de comer determinado prato, se o seu corpo deseja e almeja por alguma coisa, você pare um momento para pensar, é o seu corpo que está te impulsionando a fazer isso, ou é você realmente que quer? O pecado, da mesma forma, ele vai te levar à beira do precipício para você se jogar.
Então, a gente tem que tomar o real controle é quando a gente reconhece, ok, isso é o pecado que está me levando a fazer. E isso eu não vou fazer porque Cristo me deu uma lei, um parâmetro para eu me manter longe desse precipício. E esse é o jugo de Cristo. Eu consigo reconhecer, eu consigo olhar, eu consigo ver que o pecado se aproxima. E quando eu olho para ele, o pecado se afasta. Muito bom, né? Olha só, vemos aqui essa ilustração aí do precipício, né? E aí já podemos falar sobre essa relação aqui que aparece de pai e filho, entre Jesus e Deus, né? Se de um lado nós temos aqui essa ideia de que o pecado ele está nos empurrando, né? Para sermos lançados para um lugar ali, aonde nós poderemos perder até a nossa vida, nós estamos vendo agora aqui na pessoa de Jesus o quê? Esse resgate, né? E essa preocupação de um Deus pelo controle da humanidade. Eu sempre digo o seguinte, e você que está nos assistindo aí, está nos acompanhando, né? Deus, ele está no controle, mas no controle de quê? Da sua vida, da minha? Nós precisamos ter essa ideia, né, meu amigo Guilherme? E por isso, Jesus, ele fala ali, desse jugo, porque ele era uma metáfora comum no judaísmo, para designar a lei. Por exemplo, em Atos capítulo 15, versículo 10, ele utiliza essa referência à circuncisão. Então vamos lá agora, para a gente caminhar aqui para o final, né? Veja só, o judaísmo ele tinha essa crença de falar que o jugo era que aqueles que viviam debaixo da lei. Mas hoje nós também, como adventistas, já ouvimos muito sobre isso, né? Que nós estamos vivendo debaixo da lei. Eu quero ver aqui de vocês, ouvir um pouquinho, o pessoal que está ali também ligado, talvez já ouviu essa mesma frase, ó, você está vivendo debaixo da lei, agora já é um outro tempo, né? Veja só, o que você pode me dizer, você, o Caio aqui também, sobre a respeito dessa ideia de que nós estamos sim vivendo na lei, mas não somos totalmente legalistas. O que você pode me dizer assim? Pastor, a lei, ela precede, né, o Monte Sinai, ela precede instruções humanas. Ela já tinha sido instituída porque a lei, ela reflete o caráter de Deus. Ela tinha sido instituída antes da fundação do mundo. Tanto que quando Jesus ele cria o sétimo dia, a gente já falou sobre isso aqui em lições anteriores, ele coloca isso na lei dele. Mas ele não trouxe depois essa instituição do sábado. Isso já estava no caráter dele e só foi demonstrado eu costumo falar assim, na linguagem humana, porque a gente tem as nossas dificuldades de entendimento. O povo hebreu mais ainda por ter passado 4 séculos cativos. Então, em algum momento, ele precisou colocar numa pedra, né, escrever, que são as tábuas da lei, a Torá, e aí a gente, às vezes, se limita a pensar em lei como o que foi descrito em Êxodo 20. E sendo que lei, na verdade, a lei de Deus, a lei moral de Deus, ela é um reflexo, ela é uma nuance do seu caráter. O caráter de Deus é imutável. Então, você falar de sábado, falar de a soberania divina, falar de amor ao próximo, aos pais, isso daí precede o ser humano. Porque é uma resposta, é uma transcrição daquilo que o caráter de Deus é. E ele colocou isso no sotaque humano, através das tábuas da lei. Então, a sua pergunta, pastor, é o seguinte, ela é atemporal. A resposta à sua pergunta é, a lei, ela é atemporal. Ela existia antes do Sinai, muito antes, existia antes da criação, e existe da mesma forma até hoje, porque é o mesmo Deus que se traduz nessa lei, ele é o mesmo Deus, ele é imutável. Então, por isso Jesus vem falando assim, eu sou manso e humilde de coração, também fala a respeito do jugo, né, ser suave. Então, nós queríamos ouvir um pouco de vocês sobre isso, né? Sobre essa mansidão, essa humildade ali, que Jesus transparece ao falar ali e dizer também que o jugo dele é suave, né? Então, queria saber de você aí, Caio, como nós podemos aplicar essa mesma mansidão, essa humildade, né? E essa ideia de termos aqui esse jugo sendo suavizado por Jesus Cristo. Sim, sem dúvida. A parte da mansidão, hoje, especificamente no mundo em que vivemos, nessa questão, principalmente no mundo corporativo, a questão de dar resultado, de obter o sucesso, de você conquistar ser alguém o quanto antes possível, isso causa uma cobrança que faz com que essa virtude da mansidão se perca no meio do caminho.
passe até mesmo a não ser mais vista como sendo uma virtude. Então, a mansidão que Jesus traz aqui, ela se aplica também ao nosso proceder diário. A mansidão que Deus pede para que nós possamos desenvolver na nossa vida diária é uma mansidão que, quando alguém me ofende, a minha reação não vai ser uma ofensa de volta. A minha reação, a mansidão tem muito a ver com a reação, porque as ações que eu tomo na minha vida, elas podem ser programadas, mas a minha reação, ela faz parte do que eu sou. Se eu treino o meu espírito pensando em coisas ruins, em problemas, em questões difíceis, quando o problema chegar até mim, eu vou reagir conforme eu fico pensando, conforme eu contemplo. E a gente sabe que nós somos transformados pela contemplação. Então, quando alguma coisa chega para mim e eu reajo de uma forma negativa, é porque talvez o Espírito não estivesse plenamente habitando no meu coração para que eu reagisse com a mansidão. Então, por isso que a mansidão é uma virtude. A mansidão, ela demonstra que naquela pessoa a qual é mansa, o Espírito Santo habita. E no outro aspecto, mansidão e humildade também faz com que a gente se submeta à vontade de Deus. Então, uma pessoa, olha para o Guilherme, quando ele não é humilde, quando ele não é manso, ele não se submete ao que Deus está pedindo para ele, para a vida dele. Estou falando na terceira pessoa porque não sou eu, tá? Não, brincadeira. Vira e mexe, a gente é assim, né? A gente erra. E Deus, mesmo assim, ele apresenta aquele mesmo verso de Mateus 11, 28 e 30, né? Vem a mim. Você tá em erro? Está em dificuldade? Deu problema? Deu ruim aí? Vem a mim. Vem a mim que eu vou te aliviar o fardo entregando o meu jugo e tomando o seu. Muito bom. E nós já estamos caminhando aqui para as nossas considerações finais, e eu quero ouvir agora da parte aqui do Caio e também do Guilherme, né? Essa última parte que fala sobre o fardo ser leve. Como que nós podemos, né, entregar este fardo a Jesus, né? E aquilo que ele está falando aqui, ó, meu fardo é leve, como podemos aplicar na nossa vida hoje nesse momento? Suas considerações finais aí, meu amigo. Sim, acho que isso trata muito do reconhecimento que nós temos sobre Deus. Se nós reconhecemos que Deus é o Criador de todo o universo, a gente reconhece também que Ele é maior do que absolutamente qualquer problema que nós possamos ter. Se nós vemos Deus dessa forma, qualquer problema que nós tenhamos aqui, de ordem mundana, se assim podemos dizer, eles são ínfimos, eles são nada para Deus. Deus pode resolvê-los e solucioná-los da melhor forma possível, sem a minha necessidade de ficar preocupado, de ficar angustiado ali. Então, assim, só para caminhar já para as considerações finais, Deus, ele nos convida para que a gente abra mão dessas nossas preocupações, abra mão das raízes que a gente deixa crescer aqui no mundo e passe a olhar para Ele, e passe a ver que se nós entregarmos a Ele as nossas dificuldades, Ele tem plena capacidade de fazer o melhor para nós. E, se Ele não fizer, a gente tem que ter a plena consciência de que o que a gente vê aqui sobre o grande conflito é apenas um pequeno zoom que é da nossa participação nele. Mas a gente não vê o antes e o depois. A gente não viu dos livramentos que Deus deu, que nós tivemos por meio das dificuldades que nós recebemos na nossa vida, e também a gente não sabe os livramentos que Deus vai nos dar a partir dos problemas que nós estamos tendo hoje. Então, a certeza que a gente tem que ter, olhando para Deus neste momento, é de que se uma coisa está afetando sua vida, se você colocou sua vida nas mãos de Deus, e esse problema ainda não foi solucionado, tenha certeza que ele é para desenvolver a sua fé com Deus, para desenvolver a sua perseverança para com Deus, e para a sua salvação. Esse é a consideração final. Amém. Isso aí, Guilherme, né? Como o Caio bem explicou aqui nas suas considerações finais, nós vemos aí também nessa parte final da lição, falando sobre a pessoa de Moisés, né? E falando sobre isso, eu queria ouvir também da sua parte, nessas considerações, para que os nossos amigos que estão nos acompanhando também pudessem ter aí essas explicações. Exatamente, pastor. O meu comentário final, ele vem junto da história de Moisés, que de alguma forma, na condução do povo, ele se sentia exausto. Olha só, tudo a ver com o nosso tema, né? Cansado. Muitas pessoas o buscavam para que ele fosse o juiz ali e resolvesse diversos impasses, diversas situações. Nesse contexto, o seu sogro percebeu essa situação, Jetro, né, o sogro de Moisés, ele percebe essa situação e ele chama Moisés de canto, fala que, vem cá, meu genro, por favor,
faça um favor a você mesmo. Basicamente é isso. E pede para Moisés um bom senso e uma estruturação no governo, vamos dizer assim, né? Na condução, na administração do povo, na administração da nação israelita. Moisés dá ouvidos. E é interessante, você em casa pode buscar ali em Êxodo 18, os versos 13 a 22, você vê com Moisés com alívio imediato. A partir do momento que ele ouve o sogro, ele tem alívio imediato, a sua saúde restaurada, bem-estar restaurado. E é justamente o convite final que a lição faz para a gente, é nesse sentido, de um apelo para que nós busquemos a restauração, sim, como já foi falado aqui, nos reconciliando com Deus, entregando o controle na mão dele, mas também estendendo essa mesma restauração às outras pessoas. E restauração, no contexto de Gálatas 6:2, a gente vê que é a obediência à lei de Deus. Restauração é a obediência à lei. Nesse sentido, quando você vê um irmão, uma irmã, um amigo, familiar em dificuldade, precisando de restauração, a gente não deve jogar pedra. A gente deve, de fato, ser o que a igreja ela é proposta a ser, que é basicamente um hospital. Não pode ser um hospital que, quando os pacientes chegam, porta adentro, a gente mata esses pacientes para resolver o problema. Pelo contrário, o paciente que vem, ele precisa ser restaurado, ele precisa de ter a sua saúde recuperada de maneira plena. E a sua saúde espiritual, principalmente, está no escopo da igreja. Nesse sentido, assim como Jetro, vendo as demandas ali com Moisés, ele orienta para a restauração da saúde de Moisés, do seu bem-estar, a gente deve fazer o mesmo, abraçando essas pessoas, abraçando os nossos amigos, nossos irmãos, que de fato nós vemos que precisam dessa restauração, mesmo que eles ainda não viram, mesmo que eles ainda não perceberam o quão distante eles já estão. Nosso papel é esticar o braço, esticar a mão e trazer eles de volta, buscá-los para que eles se restaurem mediante a obediência à lei de Deus. Muito bom, né? Obrigado, Guilherme, obrigado, Caio, também. E agora eu gostaria de falar com você aqui no final, né? Nós temos em Gálatas capítulo 6, no versículo 2, aqui a análise de Paulo, os conselhos de Paulo sobre esse mesmo questionamento que nós abordamos hoje aqui. Quando Jesus fala para que nós possamos ir até Ele, para que Ele possa fazer algo pela nossa necessidade, nós vemos aqui também o apóstolo Paulo dando esse entendimento através de Gálatas capítulo 6. Veja só, levai os fardos uns dos outros, e dessa forma obedecereis à lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser algo, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas examine cada um a sua própria obra, e assim terá razão de glória, somente em si mesmo e não em outrem. Porque cada qual andará com sua própria carga. E o que é instruído na palavra, partilhe todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. E da mesma forma que Jesus, ele diz ali, né, no texto, aonde nós devemos ir ao seu encontro, para que nós possamos a cada dia carregar este fardo, né, que infelizmente foi imputado a cada um de nós aqui pelo pecado. Nós precisamos reconhecer aonde está a nossa necessidade. Veja só, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo que está nos acompanhando, Jesus, Ele sabe qual é a sua necessidade, Ele sabe qual é o fardo que você tem carregado, e Ele quer que você possa não somente dividir, mas levar a Ele toda a culpa que está dentro de você, todo o seu pecado, para que você possa ser perdoado pelo sangue de Jesus. Então, com esses pensamentos, eu quero convidar você mais uma vez, que feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos falar com Jesus. Senhor Deus e Pai que estás no céu, muito obrigado, por mais uma vez aqui aprendemos, de que realmente nós estamos carregando o peso do pecado sobre nós. Somos pessoas que temos as nossas falhas, as nossas necessidades, as nossas culpas. Mas o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que Ele pudesse aliviar um pouco desta culpa que está sobre nós.
Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa de uma maneira especial perdoar os nossos pecados e mais uma vez nos batizar com o seu Santo Espírito, para que nós possamos ser lavados aqui com o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Fica conosco neste momento. É isso que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.